Olá, meus queridos amigos e meus irmãos, a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. E para mim é uma grande honra, uma grande satisfação ter você aqui conosco, nesse humilde canal, onde estamos procurando aqui falar as verdades do Evangelho sacrossanto de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos, os homens que se imbuíram em escrever as coisas que Cristo ensinou, deixando-nos os seus ensinamentos também como preciosidades profundas, a fim de que nossas almas sejam alimentadas pela sagrada palavra de Deus. Eu quero ler um texto aqui para nós fazermos uma reflexão. Esse texto é um texto tido como um dos mais difíceis da palavra de Deus, um dos mais difíceis da Bíblia, devido à grande gama de interpretações que estão sobre o mesmo. E eu quero dar aqui a minha opinião acerca deste texto, deste versículo, ou destes versículos que eu vou estar lendo, sendo que há um cerne aqui dentro deste texto que nós iremos ler, que se trata da primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, e estaremos lendo o versículo 18 em diante, que diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A palavra Espírito aí está com E maiúsculo. E o grego, diferentemente do hebraico, o grego ele possui letras maiúsculas e letras minúsculas. O hebraico não, o hebraico quadrático, ele não tem letras minúsculas e nem letras maiúsculas. Então é o tradutor quem vai exatamente fazer esse trabalho na base de discernimento semântico, que vai determinar ali onde é o maiúsculo, onde é o minúsculo. É um trabalho muito árduo, o trabalho de tradução da palavra de Deus, principalmente quando lidamos com uma língua em que não temos certos recursos que são bem peculiares, por exemplo, ao português e a demais outras línguas, o italiano, o inglês, né? Então temos essa característica no hebraico de não ter maiúscula nem minúscula. E no grego já é diferente, já temos manuscritos com letras maiúsculas e letras minúsculas, ok? Tanto é que quando vemos o alfabeto grego, temos o alfa, por exemplo, maiúsculo, o alfa minúsculo, o beta maiúsculo, o beta minúsculo, o delta maiúsculo e o delta minúsculo, e assim em diante, ok? Então vejam que, dando prosseguimento aqui ao texto, o versículo diz assim: mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Depreendemos aqui que esse Espírito, com E maiúsculo, seja o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo procedente do Eterno, ok? E o versículo 19, que é o cerne de muita questão, de muita confusão, de muita contenda, de muita briga, de muita interpretação e interpretações muitas e muitas. Eu tenho uma obra aqui, inclusive, bem conhecida do público brasileiro, né? Eu tenho desde a década de 80, ainda essa obra, na época, era publicada pela editora Milênio, e foi um divisor de águas aqui na literatura brasileira, que é o Novo Testamento interpretado, o comentário versículo por versículo. E eu tenho desde a década de 80 esse comentário, e comprei na época com muita dificuldade porque era caro, e eu ali deixei de comprar muitas coisas assim, camisa, sapato, né, e coisas assim a nível desse tipo para mim, para poder adquirir este comentário para fazer uma roupagem da minha ideologia e da minha espiritualidade e do meu conhecimento para com as coisas de Deus. Foi um investimento que até hoje eu não tenho nenhum tipo de tristeza por tê-lo feito, ok? E até hoje me serve. Sendo que este comentário é bom, mas temos que tomar cuidado com algumas observações, com algumas notas, com algumas interpretações que o doutor Russell, ele coloca no comentário.
ok? O Dr. Norman Champion, ele coloca algumas notas, alguns comentários aí que são um pouquinho distorcidos um pouco daquilo que nós, como cristãos, acreditamos. Por exemplo, não querendo criticar, né, mas o autor do comentário Novo Testamento, versículo por versículo, ele acredita muito nos poderes da parapsicologia e nos poderes que a mente humana pode produzir. Ele chega, inclusive, em algumas notas do seu comentário, a chamar Jesus de taumaturgo, que na verdade é um homem que pode, com o poder da mente, fazer coisas tremendas. Ok? Então ele acredita muito no poder da parapsicologia e ele coloca isso nos comentários. Ele também, para quem não sabe, o autor do Novo Testamento interpretado versículo por versículo, que já dorme no Senhor, ele é também adepto e crê na teoria da reencarnação. Ele acredita que há reencarnação e que haja reencarnação e que a reencarnação até mesmo é bíblica. Nós vamos ainda fazer um vídeo falando acerca desse tema aqui. Se dentro da palavra de Deus podemos acreditar ou não na doutrina da reencarnação. Com todo respeito a todos aqueles que creem nessa doutrina. Não estamos aqui atacando, conforme eu falei, o propósito deste canal não é de debates e tampouco é um canal para poder atacar a fé ou a crença de nenhum dos meus amigos ou irmãos. E se você é espírita e crê na reencarnação, ou se você é até cristão e crê também, mas pastor Ricardo, tem crente que crê na reencarnação? Sim. Existe na igreja oriental, por exemplo, muitas pessoas ali na igreja oriental que elas acreditam na reencarnação. E é uma questão de ponto de vista, da pessoa crer ou não crer. Não é? Alguns pegam textos da Bíblia e dão a esse texto uma conotação interpretativa e podemos fazer o quê? Né? O que nós podemos fazer é dizer que nós, pessoalmente, e assim como muitos de nós que estudamos a Bíblia Sagrada, não acreditamos que haja base da Bíblia dentro das Escrituras para se crer numa reencarnação. Acreditamos muito naquele texto bíblico de Hebreus, capítulo 9, versículo 25 ou 27, se a minha memória não estiver falhando, em que se diz o texto dessa maneira, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então alguns até acreditam numa escatologia inaugurada, em que o homem, após morrer, o homem já entra no juízo, seja o juízo da condenação, seja o juízo da salvação. Há essa interpretação, seguida até por alguns grandes expoentes da fé. Ou seja, não há período intermediário. Morreu, automaticamente já entra na eternidade. Mas isso é alguma coisa bem assim, também passível de ser revista e de se pensar bem acerca dessa asseveração. Né? Então vamos lá. E o versículo 19 diz assim: no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Continuando a leitura, que não podemos parar apenas aí, diz assim ainda mais: os quais, ou seja, quem eram esses espíritos em prisão? Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então vocês percebem que a própria Bíblia, ela responde às próprias perguntas, às próprias questões que ela coloca. Vejam aqui que está bem definido dentro do texto quem eram esses espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão eram os homens antediluvianos, os homens que moraram na época foram contemporâneos e conterrâneos de Noé e estavam ali na época de Noé, enquanto Noé preparava a arca. O versículo 20 está dizendo. E diz que a longanimidade de Deus esperava
Porque Deus é longânimo, Deus não quer que nenhum homem se perca, e isso é uma verdade insofismavelmente eterna. Deus quer que todos se salvem. Deus não deseja a morte do pecador, mas Deus deseja que o pecador se arrependa dos seus pecados e seja salvo pela graça de Deus. Alguns dizem, mas a graça veio só com Cristo, em um engano. Existe a palavra graça em todo o Antigo Testamento, e muita gente não sabe. A palavra hesed, que é graça, ela está no Antigo Testamento. O próprio Noé, a Bíblia diz que ele achou graça, ele alcançou graça da parte de Deus, hesed. A graça sempre foi e sempre vai ser o meio da salvação. Mas os homens eram salvos pela lei. Ninguém é salvo pela lei, mas as pessoas são salvas pela graça que opera juntamente com a lei. A graça de Deus é ela quem salva o homem, para que o homem possa guardar a lei no seu coração, e a graça então faz com que o homem receba a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Essa é a verdade. Então, queridos, existe uma grande gama de interpretações aí, falando que Cristo, ele morre, ele vai até o inferno. Ainda queremos dizer o seguinte, digamos que isso seja uma grande verdade. Cristo morre, desce até esses tais espíritos em prisão, ok? Mas aonde está no texto, por exemplo, que está falando aqui que Jesus teve um encontro com Satanás? Por favor, gostaria que alguém visse com muita diligência, lesse a Bíblia com mais diligência, com mais cuidado. Aonde está no texto aqui que nós acabamos de ler, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, principalmente o 19, que diz que ele foi vivificado pelo Espírito e pregou aos espíritos em prisão. Que nós temos a palavra lá, no grego é a palavra kerosen, no grego, né, kerosen, que ela fala também de uma anunciação, de uma proclamação, de uma fala de vitória também, né? Essa palavra kerosen, ela era muito usada também para anunciar a vitória de conquistadores, de homens que venciam guerras. E Cristo venceu uma guerra, Cristo derrotou os poderes do inferno, Cristo derrotou os poderes do pecado, Cristo nos libertou das amarras da morte. E diz, né, esse texto, se formos botar assim no caso aqui nessa interpretação, que o Espírito de Cristo, o corpo dele estava morto na sepultura, no sepulcro, e o Espírito dele então sai, vai até lá ao Hades, não é? Que é o lugar onde se compreende que estejam as almas dos mortos, isso olhando por um ponto de vista imortalista e de período intermediário, não é? Que não são todos que acreditam nesta doutrina do período intermediário em relação à alma, né? E também na questão da alma sobreviver à morte, e eu tenho que ter respeito por aqueles que não acreditam assim, e não polemizar, não contender. Eu creio de uma outra forma, eu creio que a alma sobrevive à morte, e respeitosamente também creio que você deve aceitar esta minha fé, esta minha crença. É um direito que cabe a mim, né? Eu acredito que a alma sobrevive, que o homem não é só uma alma vivente, mas o homem foi feito alma vivente, não é? Mas o homem não é só alma, né? Eu acredito assim, ainda que respeite, claro, eu estou aberto a opiniões, estou aberto e convivo com pessoas que não acreditam na imortalidade da alma, e me convivo bem. Nós sentamos, conversamos e trocamos ideia, e nossa amizade é uma amizade sólida em Cristo, somos bons amigos, graças a Deus. Mas a grande questão aqui nesse versículo, nesse texto é: quem eram esses espíritos em prisão, os quais o Senhor foi até lá e pregou a eles, anunciou a eles? E não se diz aqui o texto qual tipo de anúncio foi esse. Aí fica por conta da imaginação. É por isso que é um texto assim um pouco obscuro, né?
Lá no capítulo 4 da mesma epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 6, está dizendo: porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bom, quando lemos esse texto, dá a impressão, né, e o versículo 5, que é o anterior, que é o contexto anterior, está dizendo: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, que é Cristo, né? E diz ali que o evangelho foi pregado também aos mortos. Ora, não se está dizendo literalmente aqui que haja um ministério de pregação para aqueles que já estão mortos. Entendamos também que a palavra necróis, que é a palavra mortos aqui, que é traduzida como mortos aqui nesse texto, né, a palavra necróis, ela é uma palavra que é usada por Paulo para falar de pessoas vivas. Por exemplo, lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É a mesma palavra usada nesse texto de Pedro. É a palavra necróis, que é uma palavra grega que é usada para falar da morte. Da morte. Então, em nenhuma parte da Bíblia, dos evangelhos, dos ensinos de Jesus Cristo, não vemos assim nenhum tipo de ensinamento de Jesus, ele ensinando ou ele dizendo que estaria ele estendendo o seu ministério. Isso o nosso querido irmão que já dorme no Senhor, que escreveu o comentário, né, que é o nosso querido irmão Russell, né, ele acredita que haja um ministério de Jesus após as pessoas morrerem, o que é alguma coisa também que nós não concordamos respeitosamente. É um comentário muito bom, ótimo, com informações históricas muito boas, mas em alguns pontos da teologia sistemática ele se perde um pouquinho. Ele se perde um pouquinho e ele aglutina alguns valores de uma espiritualidade que não é genuinamente cristã, ok? Então, o que é esses mortos e que são esses espíritos em prisão? Bom, esses espíritos em prisão são aqueles homens da época de Noé. E diz que o espírito vivificava o espírito de Cristo. Eu pergunto a você, o evangelho é de quem? O evangelho é de Cristo. O evangelho é de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todo tempo, em todas as eras, o evangelho vai ser o evangelho de Cristo. Paulo até inclusive diz que se ele tem que se gloriar, que ele se gloriasse na cruz de Cristo. E não se envergonhava ele disse: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vemos que o evangelho é de Cristo. O evangelho é de Cristo. Então, evangelho, boas novas, anunciação de boas novas, boas notícias, notícias alviçareiras, notícias da Bezorá, que é a palavra hebraica para evangelho, Bezorá. Então, esse evangelho liberta, salva, cura, transforma, faz coisas gloriosas. Então, houve, posso dizer, uma pregação do evangelho por meio de Noé. Por meio de Noé. Porque se lermos o texto assim, de uma forma honesta, com que o próprio texto é apresentado, que esses espíritos em prisão foram aqueles que foram rebeldes na época de Noé, que foram aqueles que estavam aprisionados ali no lugar aonde foi lá, digamos, o Espírito de Cristo e anunciou para eles, foram os espíritos da época de Noé. Então, qual a tua interpretação, pastor Ricardo, em cima deste capítulo, em cima deste texto? Ora,
Eu sei que existem páginas e mais páginas de livros, de comentários que pegam esse texto, esmiuçam, analisam e tal. E eu vou aqui dar uma opinião, que é uma opinião consensual de muitos bons exegetas, de muitos bons comentaristas. Eu não estou sozinho no que eu vou dizer, ok? Eu não estou aqui falando uma palavra que eu acho, uma palavra que eu estou aqui tirando da minha mente e colocando aí assim no vento. Não. É uma palavra baseada em coisas que eu já li, em coisas que eu já pesquisei e eu acredito ser uma interpretação bem coerente com aquilo que o texto está dizendo. O texto, na minha opinião, está falando que o Espírito de Cristo, o Espírito do Eterno, estava em Noé, pregando para aquelas pessoas. Consequentemente, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Jesus, Paulo fala isso nas suas cartas, que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é procedente de Cristo. Cristo mesmo, quando fala lá na sua oração sacerdotal, ele diz lá, literalmente, ele fala do intercessor, do consolador, do Paráclito. Paráclito, dá esse nome ao Espírito Santo, Paráclito. Ele diz que Paráclito é alguém que é chamado para ficar ao lado de alguém, como se fosse alguém para auxiliar, alguém para não deixar a pessoa abandonada. Nessa questão aí, quem são essas pessoas? São os servos de Deus que estariam aparentemente sós, abandonados, depois que Cristo fosse assunto ao céu. Aí Cristo, no dia de Pentecostes, ele envia o seu Espírito, o seu Ruach, seu Espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito, o Santo, para que esse Espírito possa estar com toda a sua eclesia, sua igreja, para não deixar sua igreja abandonada, desamparada. Então, eu creio que esses espíritos em prisão aqui são todos aqueles antediluvianos que, por meio de Noé, usado pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito vivificador de Cristo, foi até eles e os salvou e pregou para eles, no qual naquele momento só se salvou 8 vidas, 8 pessoas, que foi Noé, Sem, Cã e Jafé, seus 3 filhos, sua esposa, consequentemente, e suas 3 noras, né? 3 filhos de Noé, 3 noras, 6 pessoas. Noé, sua esposa, 8 pessoas. Então, Noé salvou a sua família por meio da pregação que o Espírito Santo usou para poder salvar, enquanto a longanimidade de Deus atuava. Aí você, mas caramba, só 8? Leia Gênesis. Leia lá o Gênesis capítulo 6, principalmente, que você vai ver quem eram os antediluvianos, os homens antes do dilúvio. A Bíblia vai dizer que eram homens cheios de violência e de maldade, a ponto da maldade daqueles homens cheirar mal e subir até os céus, e Deus até chegar a usar uma linguagem antropopática, uma linguagem de antropopatismo, não é, que eu já expliquei aqui num vídeo anterior o que é antropomorfismos e antropopatismos. Vejam os vídeos aí anterior, que você vai ver que eu explico o significado dessas duas palavras, né? Antropopatismo é descrever Deus com sentimentos humanos, colocar Deus com sentimentos humanos, com ira, com arrependimento, com tristeza, com alegria, essas coisas assim, para que entendamos o mistério que é Deus, ok? Então lá, Deus chega ao ponto de dizer que se arrependia de ter criado o homem que ele colocou na terra. Deus chega a dizer isso: me arrependo de ter colocado o homem, de ter criado o homem, vou dar cabo de toda a carne. Ou seja, Deus quis um recomeço da raça. Deus fez uma purificação da raça por meio do dilúvio. E esses espíritos em prisão aqui, não está dizendo nada aqui de um confronto de Jesus com Satanás, não está dizendo aqui o texto que Jesus aqui tomou chave da mão de Satanás, não está dizendo aqui o texto que Jesus lutou com o diabo, entrou no inferno, derrubou porta e pegou a chave do diabo. Simplesmente é usada uma palavra que Jesus proclamou por meio do Espírito Santo aos espíritos em prisão da época de Noé. Veja, irmãos e amigos, que o texto é bem lúcido e bem claro em definir quem eram esses espíritos encarcerados, esses espíritos em prisão. Eram os espíritos em prisão que eram da época de Noé.
Não está dizendo que eram espíritos da época de Davi, da época de Abraão, de Salomão, de Malaquias, né? Ou da época do próprio Cristo, e com isso abriria-se o ensejo para dizer que há uma pregação pós-vida. Há uma pregação que Cristo prega para pessoas após a sua morte. Se acreditarmos assim, eu terei que reconhecer que os nossos queridos irmãos católicos estão certos, que há uma chance após a morte, que existe um purgatório. E eu estudei a teologia católica também, né? E amo a teologia católica, confesso aqui. Tenho vários livros aqui de teologia católica, por sinal ótimos livros. Em muita coisa eu concordo, em algumas outras muitas eu discordo, mas eu tenho aqui muitos livros de teologia católica aqui, né? E eu estudei na época com o falecido monge beneditino da Ordem Maior dos Sacerdotes Beneditinos, monge Dom Estevão Bittencourt, que era reconhecidamente um dos maiores teólogos da Igreja Católica, autor, inclusive, da Mater Ecclesia, que foi onde eu fiz o curso com ele, de Teologia Católica, da Mater Ecclesia, e ali em Botafogo, na rua São Clemente, e também ele foi diretor, né? Ele foi reitor do Mosteiro de São Bento, que é ali na rua Dom Gerardo, na Praça Mauá. Um homem brilhante, amigo dos evangélicos, inclusive. Conheci pastores que eram amigos pessoais do monge Dom Estevão Bittencourt. E fantástico, um homem de muito conhecimento, de muita lucidez teológica, mas um homem que sabia também ouvir o outro lado. Isso é uma coisa que eu sempre admirei muito no saudoso Dom Estevão Bittencourt. Então, eu deixo aí minha opinião. Na minha opinião, está bem definido quem são esses espíritos em prisão, tá? E essa também é a interpretação de muitos comentadores, de muitos exegetas sérios e que interpretam a Bíblia com muita profundidade, chegam a essa conclusão, que não houve assim um desprendimento da alma de Jesus ou do espírito de Jesus, e esse espírito foi lá no inferno e foi lá dentro do Sheol, né? E pregou para as almas lá e anunciou, né? Conforme já vi muitos ensinamentos falando que Jesus ele foi lá e anunciou para os patriarcas, anunciou para os homens que acreditavam nele, ó, eu sou o Cristo. Aqueles que vocês acreditavam e que morreram na esperança dele vir, eu estou aqui anunciando para vocês. Olha, infelizmente, à luz do contexto posterior, não temos como afirmar estas palavras, tá? Porque o contexto, logo depois do versículo 19, está dizendo que esses espíritos que estão em prisão são da época de Noé. Então aí está a questão. Aí está exatamente a chave da interpretação. Quem eram esses espíritos em prisão? São os que eram da época de Noé. Isso é bem definido. Não sou eu que estou inventando, é a Bíblia quem está dizendo, é o apóstolo Pedro quem está colocando para nós. Ok? E esse versículo também, 4, versículo de número 6, também é muito passível de interpretação, porque senão nós teremos que acreditar que haja um ministério evangelístico pós-morte. E aonde está nos evangelhos de Jesus tal asseveração? Aonde está nos evangelhos de Jesus, nos ensinos de Jesus, ou nos ensinos do próprio apóstolo Paulo, que foi o maior codificador dos evangelhos, podemos assim dizer, o maior sistematizador das doutrinas dos evangelhos, dos evangelistas, o apóstolo Paulo? Aonde está nos ensinos desse maior sistematizador de todos os tempos uma doutrina que diga que haja um ministério de pregação das pessoas mortas e que haja um ministério para essas pessoas mortas, baseado apenas em um texto? E temos que ler o contexto com muito cuidado, com muita atenção, sempre para fazer uma exegese e não uma exegese. A exegese é aquilo que você quer que o texto diga, porque tem na tua cabeça, na tua concepção, uma ideia e você quer que aquela ideia seja passada para o texto. Então isso é o trabalho de um exegeta, mas o exegeta é aquele que dá ao texto o sentido que o texto verdadeiramente quer passar.
E isso é o que é importante para nós no conteúdo das Sagradas Escrituras. Ah, mas isso daí é quebrar uma tradição, isso daí é quebrar um entendimento que eu tenho, isso aí é quebrar o ensino do meu pastor, ou é quebrar o ensino que eu aprendi no seminário, ou é quebrar o ensino que eu aprendi no bacharelado, no mestrado. Não importa o que você aprendeu no mestrado, no bacharelado, ou aprendeu com o teu pastor, com todo respeito ao que ele te ensinou. Respeitosamente, eu estou aqui respeitando o ensino do teu pastor, não estou querendo aqui dizer que teu pastor é um herege, né? Porque temos que ter muito cuidado para chamar alguém de herege, tá? Herege é aquele que vive literalmente dominado pela heresia e ele sabe que ele está errado, mas ele quer continuar no erro. Esse é o herege. Eu posso, de repente, dar um ensino que eu não sou infalível, não sou infalibile, né? Como diz no latim, não sou infalibile. Infalibile homini, eu não sou um homem infalível, não sou. Eu posso aqui trazer um ensino no canal com toda honestidade e esse ensino precisar de uma reparação, porque não está tão assim condizente com a verdade. Eu não sou detentor nem dono da verdade, né? Mas eu procuro seguir a verdade e procuro aprender cada vez mais a verdade. Isso eu tenho feito nesses 40 anos e 6 meses e alguns dias em que estou na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, que você possa aí reter esta pequena palavra, essa pequena reflexão no teu coração, meditar bem, tá? No que o texto está dizendo e não aquilo que você pensa que o texto está dizendo. E para aqueles que pensam aí que Jesus tomou a chave da morte, do inferno, da mão de Satanás, aqui nesta passagem, eu pergunto a você, aonde o texto aqui está dizendo que houve esse confronto? Não há nenhum tipo de afirmação falando que houve um confronto nesse texto entre Jesus e Satanás. Esse confronto entre Jesus e Satanás, ele já aconteceu e aconteceu na cruz, onde se cumpriu aquela profecia do Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que este te ferirá, este esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi ali que Jesus derrotou a semente de Satanás e o próprio Satanás, e ele será derrotado de uma vez quando Cristo acabar com toda a dominação que ele exerce sobre os homens e a tentação que ele exerce sobre a raça humana e jogá-lo de uma vez por todas no Guiena. Aí será a vitória final e como Paulo fala que Cristo esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, conforme ele diz lá nas considerações finais na sua carta aos Romanos. E muita gente fala que quer Satanás debaixo dos meus pés, mas o texto está dizendo que é Cristo quem esmagará Satanás, não sou eu nem você que esmagaremos. Cristo esmagará, pois, Satanás debaixo dos vossos pés. Então, é Cristo quem vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós quem esmagaremos Satanás. Então, tem muita gente, né, que canta até corinho. Debaixo dos meus pés, Satanás